Fala aí, gente, aqui é o Eric Cândido do meu canal ICG, e bem-vindos com mais um vídeo de Televisando com Eric Cândido. Hoje a gente vai falar sobre a história da nossa querida e poderosa TV Globo, também conhecida como Rede Globo, e antigamente também conhecida como Rede Globo de televisão. E antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no meu canal para mais conteúdos bons. Compartilhe este vídeo com os seus amigos e comenta aqui embaixo. Mas enfim, sem mais enrolação, roda a vinheta e vamos lá começar o vídeo. Bora! Você está assistindo agora o SG3, o mundo da história da televisão brasileira. A TV Globo é uma rede de televisão comercial aberta brasileira. É assistida por mais de 200 milhões de pessoas diariamente, sejam elas no Brasil ou no exterior. É a segunda maior rede de televisão comercial do mundo, atrás apenas da norte-americana American Broadcasting Company, a ABC, sendo que alcança 98,60% do território brasileiro, cobrindo 5.490 municípios e cerca de 99,55% do total da população brasileira. A emissora foi fundada em 26 de abril de 1965, pelo Roberto Marinho, e é também uma das maiores produtoras de telenovelas do mundo e é parte da Globo, que é uma empresa integrante ao Grupo Globo, um dos principais conglomerados de mídia do planeta. Ao todo, possui 120 emissoras próprias e afiliadas, além da transmissão no exterior pela TV Globo Internacional e de serviço mediante assinatura no país. O sinal da Globo também é disponibilizado na internet pelo serviço de vídeo sob demanda Globoplay. Apesar de em 5 de janeiro de 1951, durante o governo Eurico Gaspar Dutra, a Rádio Globo ter requerido pela primeira vez uma concessão de televisão. Foi somente em julho de 1957 que o então presidente Juscelino Kubitschek aprovou a concessão. No fim de dezembro do mesmo ano, o Conselho Nacional de Telecomunicações publicou um decreto que concedeu o Canal 4 do Rio de Janeiro à TV Globo. A emissora começou a funcionar em 26 de abril de 1965 e foi fundada pelo jornalista Roberto Marinho. Um ano após iniciar as suas operações, era a quarta maior emissora do país em audiência, subindo posições gradativamente até alcançar a liderança em 1969. A sede administrativa da Globo encontra-se no bairro Jardim Botânico, localizado na zona sul do município do Rio de Janeiro, onde também funciona o departamento de jornalismo. Os principais estúdios de produção localizam-se nos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, que compreende o maior complexo televisivo da América Latina. O departamento de esportes, que antes encontrava-se no Jardim Botânico com o jornalismo, atualmente se localiza no bairro Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A rede também conta com geração da programação nacional e estúdios de produção em São Paulo. Em 5 de janeiro de 1951, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, a Rádio Globo requereu sua primeira concessão de televisão. O requerimento foi analisado pela Comissão Técnica de Rádio, que emitiu um parecer favorável à concessão, aprovada pelo governo 2 meses depois, no dia 13 de março. A essa altura, porém, o país tinha um novo presidente, Getúlio Vargas. 2 anos depois, em janeiro de 1953, contrariando o parecer da comissão técnica, Vargas voltou atrás e revogou a concessão. Foi somente em junho de 1957 que o então presidente Juscelino Kubitschek aprovou a concessão de TV para a Rádio Globo e, em 30 de dezembro do mesmo ano, o Conselho Nacional de Telecomunicações publicou um decreto concedendo o Canal 4 do Rio de Janeiro à TV Globo. Em 1962, um acordo assinado entre a Timilife e o Grupo Globo proporcionou a Roberto Marinho o acesso a um capital de 300 milhões de cruzeiros, 6 milhões de dólares, segundo o documentário Beyond Citizen Kane, o que lhe garantiu recursos para comprar equipamentos e infraestrutura para a Globo.
No final de 1964 foram apresentadas à imprensa as primeiras instalações da emissora. Em plena ditadura militar, seu primeiro diretor de programação foi o capitão Abidon Torres, que garantiu aos jornalistas que, quando a emissora entrasse no ar, a maioria dos programas já estariam prontos, gravados em videofita. A responsabilidade pela construção das instalações foi de 3 engenheiros, liderados pelo general Lauro de Medeiros. Seriam 3 estúdios, um auditório com 400 lugares e outras dependências. Exceto o auditório no 2º andar, o público não teria acesso a nenhuma outra dependência. Os produtores Haroldo Costa e Domingos de Oliveira já tinham os planos prontos para vários programas, enquanto o diretor Graça Melo já havia selecionado dezenas de atores, apresentadores e locutores. Com essa estrutura, a emissora buscava ser a primeira em organização, dentre as demais no Rio de Janeiro. A TV Tupi, na época a maior emissora do país, havia sido montada com um capital de $300 mil. O acordo foi questionado em 1965 por deputados federais, na CPI da TV Globo, pois seria ilegal segundo o artigo 160 da Constituição da época, que proibia a participação de capital estrangeiro na gestão ou propriedade de empresas de comunicação. Segundo Marinho, o acordo previa apenas a assessoria técnica da Timilif. A CPI terminou com parecer desfavorável à emissora, mas em outubro de 1967, o consultor-geral da República Adroaldo Mesquita da Costa emitiu um parecer considerando que não havia uma sociedade entre as duas empresas. Com isso, a situação da TV Globo foi oficialmente legalizada. Mesmo assim, Marinho resolveu encerrar o contrato com a Timilif, ressarcindo o grupo através de empréstimos tomados em bancos nacionais e pondo fim ao acordo em julho de 1971. A TV Globo foi oficialmente fundada no dia 26 de abril de 1965 às 10h45, com a transmissão do programa infantil Unido Unité. Também estavam na programação dos primeiros dias a série infantil Capitão Furacão e o telejornal Teleglobo, embrião do atual Jornal Nacional. Os primeiros 8 meses da TV Globo foram um fracasso, o que levou à contratação do paulista Walter Clark, na época com 29 anos, para o cargo de diretor-geral da emissora. Clark foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso da emissora. Em janeiro de 1966, o Rio de Janeiro sofreu uma das suas piores inundações. Mais de 100 pessoas morreram e aproximadamente 20 mil ficaram desabrigadas. A cobertura da tragédia feita ao vivo pela TV Globo foi um marco na história da emissora, que fez sua primeira campanha comunitária, centralizando a arrecadação de doações em 2 de seus estúdios. Nessa altura, a transmissão das imagens ainda era em preto e branco. Ainda naquele ano, a Globo chegou ao estado de São Paulo com a aquisição do Canal 5 que, desde 1952, funcionava como a TV Paulista, de propriedade das organizações Victor Costa. Em 5 de fevereiro de 1968, foi inaugurada a 3ª emissora, em Belo Horizonte, e as retransmissoras de Juiz de Fora e de Conselheiro Lafayette, além de um link de micro-ondas que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo. Foi nessa época que o governo federal, liderado pelo Marechal Costa e Silva, deu prioridade ao desenvolvimento de um moderno sistema de telecomunicações, criando o Ministério das Comunicações e concedendo à população uma linha de crédito para a compra de televisores. Outro impulso foi um decreto elaborado pelo ministro Delfim Neto que isentou as empresas de rádio e televisão de imposto de importação sobre equipamentos. Isto permitiu à empresa se renovar e, ao mesmo tempo, utilizar a cotação oficial do dólar para reduzir suas despesas de importação. Além disso, com o advento do videotape, a produção de programas locais foi logo se tornando escassa, sendo a maior parte da programação produzida no Rio de Janeiro e em São Paulo, o que impulsionou as grandes emissoras dessas cidades a formarem redes nacionais. É nesse cenário que se dá o início da TV Globo como uma rede de emissoras afiliadas em 1º de setembro de 1969, quando entrou no ar o Jornal Nacional, primeiro telejornal em rede nacional, que é ainda hoje transmitido pela emissora e líder de audiência no horário. O primeiro programa foi apresentado por Rita Gomes e Cid Moreira. Naquele mesmo ano, a Globo realizou sua primeira transmissão via satélite, ao exibir, direto de Roma, entrevista de Rita Gomes com o Papa Paulo VI. No ano seguinte,
Durante a Copa do Mundo FIFA de 1970, no México, a emissora recebeu sinais experimentais em cores da Embratel. 2 anos depois, durante a exibição da Festa da Uva de Caxias do Sul, ocorreu a primeira transmissão oficial em cores da televisão brasileira. Com 3 emissoras em 1969, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Em 1973 já eram 11. Em 28 de abril de 1974, o Jornal Nacional passou a ser transmitido em cores, 3 dias após ter iniciado suas coberturas internacionais pela Revolução dos Cravos. No mesmo ano, é transmitido o primeiro especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos, ainda hoje uma tradição na emissora. Em 1975, a TV Globo passou a exibir boa parte de sua programação simultaneamente para todo o país, consolidando-se como rede de televisão. A partir desse momento, começou a construir o que ficaria conhecido como padrão Globo de qualidade. O horário nobre passou a preenchido com 2 telenovelas de temática leve entre 2 telejornais curtos e sintéticos, Praça TV e Jornal Nacional, uma telenovela de produção nobre e com um enredo mais forte, que seria chamada a partir de então de Novela das 8, e a partir das 22 horas uma linha de séries, minisséries, filmes e Globo Repórter. A estrutura de grade fix é utilizada pela Globo até os dias de hoje. Nesse período, a Globo enfrentou dificuldades à sua expansão. O regime militar negou ao grupo de Roberto Marinho pedidos para concessões de canais, nas cidades de João Pessoa, PB, e Curitiba, PR. A emissora aponta isso como uma evidência de que fazia um jornalismo independente que às vezes se chocava com os interesses do governo e de que não obtive favores do regime. No entanto, uma passagem do livro Dossiê Geisser, uma compilação de papéis do arquivo pessoal do ex-presidente Ernesto Geisser, traz outra versão para a recusa do governo militar em conceder mais 2 canais para o Grupo Globo. O regime teria começado a ficar preocupado com a monopolização do setor de telecomunicações pelo grupo de Roberto Marinho e tentou evitar que a empresa crescesse mais ainda. As emissoras próprias da Globo haviam sido compradas de particulares em São Paulo e em Recife das organizações Victor Costa e em Belo Horizonte de João Batista do Amaral. Até hoje as demais emissoras que compõem a rede são afiliadas, ou seja, são associadas, mas não são de propriedade do Grupo Globo. A censura não se limitava às notícias, atuava também no entretenimento. Foram inúmeros os casos de censura à dramaturgia da Globo. O mais sério foi o da proibição, a 2 dias da estreia, da novela Roque Santeiro, em 1975. O prejuízo foi grande para a emissora. Já haviam sido gravados 36 capítulos, com o custo de $500 mil em valores da época. Mas este não foi o único caso. Em dezembro de 1976, a novela Despedida de Casado também foi censurada na véspera de estrear, quando já estava com cerca de 30 capítulos gravados. A primeira telenovela exibida pela Globo no horário das 20 horas foi O Ébrio, de José K. Steller, em 1965. Embora O Rei dos Ciganos, de Moisés Weltman, e A Sombra de Rebecca, de Glória Magadan, tenham sido exibidas no horário em 1966 e 1967, respectivamente, somente com a entrada de Janete Clair no roteiro de Anastácia, A Mulher Sem Destino, originalmente de Emiliano Queiroz, que é a estrutura que posteriormente se convencionaria como Novela das 8 se popularizou. Desde O Ébrio até Passione em 2010, foram exibidas 74 produções, que foram chamadas de Novela das 8, sendo que, a partir de Insensato Coração em 2011, a emissora passou a denominar o produto como Novela das 9. Também em 1965, foi lançado o horário das 19 horas, com Rosinha do Sobrado, sendo exibidas 70 produções desde então. No horário das 18 horas, a primeira telenovela transmitida foi Meu Pedacinho de Chão, de Benedito Roy Barbosa, em 1971. Mais de 60 produções foram ao ar após esta. Entre 1965 e 1979, a Globo possui ainda um 4º horário, que passou a ser o 5º desde a estreia de Malhação, em 1995, destinado à exibição de telenovelas, às 22 horas. A primeira produção exibida neste horário foi também a primeira telenovela a ser exibida pela emissora, Ilusões Perdidas, de Enya Petry. Sinal de Alerta, de Dias Gomes,
foi a última telenovela a ser exibida no horário durante aquele período. Em 2 oportunidades o quarto horário foi ressuscitado. Eu Prometo, de Janete Clair, foi exibida como novela das 10 em 1983 e Araponga, de Dias Gomes, foi exibida em 1990 no horário das 21h30. A partir de 2011, houve uma nova denominação de novela na Globo, a novela das 11, que anteriormente era a novela das 10, sendo de certa forma uma tentativa da emissora de aumentar o índice de audiência no horário ocupado, até então por minisséries, seriados e outros programas. A primeira novela exibida na faixa foi O Astro, o remake da versão de 1977. Em 1976, a emissora exportou suas primeiras telenovelas. Em 1977, toda a programação da emissora passou a ser em cores, antes restrita a telenovelas e telejornais. Nesse mesmo ano, Walter Clark foi substituído pelo também paulista Boni no cargo de diretor-geral. Em 1979, a Globo começou a desenvolver a tecnologia de efeitos especiais digitais, implantando em 1982 a transmissão via satélite. Nos anos 1980, consolidar-se na liderança da audiência, com telenovelas como A Gata Comeu, Vereda Tropical e O Salvador da Pátria, e também minisséries como O Tempo e o Vento e O Pagador de Promessas. Em 1990, no entanto, enfrenta pela primeira e única vez desde o fim da Rede Tupi, concorrência na teledramaturgia com o sucesso da telenovela Pantanal da Rede Manchete. Nos anos 1990, a Globo realizou as primeiras experiências interativas da televisão no Fantástico e no Você Decide, alcançando ainda novos recordes de audiência com as telenovelas Mulheres de Areia, A Viagem e A Próxima Vítima. Desde o início dos anos 2000, apesar de sucessos como Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino, Alma Gêmea e Da Cor do Pecado, a Globo registra constantes quedas em sua audiência. O aumento da renda provocou mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros no que diz respeito à televisão. As pessoas saem mais de casa e migram, ainda que de modo ligeiro, para a televisão por assinatura. Além disso, a internet tem atraído parte do público antes cativo das emissoras de televisão aberta. A média de audiência da Globo caiu de 56% em 2004 para 42% em 2013 na região metropolitana de São Paulo, principal mercado para os anunciantes. Ainda assim, a participação das emissoras em publicidade cresceu em 2012 e atingiu 65% do total de um montante de 19,5 bilhões de reais. Estima-se que a rede e suas afiliadas ficaram com 80% do valor, devido, em parte, ao sucesso das telenovelas Cheias de Charme e Avenida Brasil. Além disso, a verba publicitária do governo federal investida na emissora subiu de 370 milhões de reais em 2000 para 495 milhões em 2012. Em 2018, o Grupo Globo iniciou um projeto chamado Uma Só Globo com o objetivo de unificar as operações de TV Globo, Globosat, Globo.com e Globoplay em uma única estrutura. O projeto visava concentrar as operações dessas empresas anteriormente dispersas. A conclusão da primeira parte foi oficializada e anunciada em 2021. Em 2018, algo similar havia sido feito com as empresas do grupo que atuam no mercado editorial, com a fusão da Editora Globo e as empresas de jornais Infoglobo e Valor Econômico. Ok, gente, isso foi tudo para este vídeo. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever no meu canal para mais conteúdos bons. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e comenta aqui embaixo. Mas enfim, até no próximo vídeo, pessoal. Tchau.